Gente, eu estou animado nessa manhã. Você está animado? Ó, não preocupa, eu estou com o microfone sem fio e tem relógio no fundo, então é rapidinho. Mas eu queria compartilhar com vocês. Estou muito feliz de ver tanta gente aqui, muito legal, ver as Déboras, queridas Déboras, as mães de oração, estão aí com as camisetas do Exército de Mães, né? Toda vez que eu vejo camiseta assim, camuflada, eu lembro da história lá de Manaus, não é? Muita gente balançou a cabeça porque já sabe qual é a história, mas tem muita gente que não sabe da história, que não balançou a cabeça, não é verdade? Mas não é agora que eu vou contar, não, eu vou contar daqui a pouquinho, porque tem tudo a ver aqui com a nossa meditação rápida nessa manhã. Fiquei pensando o que a gente poderia conversar. Por que tem gente que dedica um sábado inteiro para ir lá no Farol? Por que eu estou há 45 anos nesse negócio? Eu vou fazer 61 anos daqui a pouco, daqui uns dias. Não parece, né, gente? Parece, 61 anos. Vai lá. Parece que tem muito mais, né? Estou acabadinho, né? Estou acabadaço. Mas eu comecei com 16 anos eu fui à frente. Aí eu dediquei minha vida no acampamento. Quero servir a Deus, quero pregar o evangelho para a juventude. E aí o tempo passou e eu continuei nesse negócio, né? E quero fazer isso até o Senhor voltar ou até Ele me levar, né? Hoje nós estávamos conversando no carro, como é bom fazer o que a gente gosta, não é não, gente? Eu levanto animado todo dia. Viu, Fábio? Todo dia queima dentro de mim uma paixão. Parece que é aquela mesma pessoa de 45 anos atrás, né? E o que nos motiva, gente, nessa caminhada? A MPC está fazendo 65 anos no Brasil, no mundo já tem mais de 70. O que nos motiva, Tona? Bom, muita coisa nos motiva, né? Mas eu estou vendo aqui a história, tem uma história na Bíblia rapidinho, uma história que está lá em Atos capítulo 16, é uma história de Paulo e Silas e que envolve uma menina. Aqui não fala a idade da menina, mas deve ser uma menina de uns 16 anos na minha cabeça. Você não vai esquecer, você pode ler na sua casa, é Atos 16, então 16, facinho de você achar, de você lembrar. Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração, e eles encontraram uma escrava, uma menina, uma jovem, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, um espírito adivinhador. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, homens cruéis, que exploravam a possessão demoníaca da menina. Está entendendo, gente? Que essa menina representa a juventude hoje, que gera lucro para uma sociedade, para um sistema do capeta. Não é não? Essa menina, ela é a representante fiel da juventude hoje. Uma menina abusada por homens maus, que aproveitavam do seu estado, do seu terrível estado de endemoniada, para ganhar dinheiro. Olha que negócio terrível. Você tem que ler esse texto aqui com coração de pai, com coração de vô e de vó, com coração de mãe. Eu só leio esse texto com coração de pai. Eu sou pai de 3 filhas e avô de 4, 2 meninas e 2 meninos. E eu leio esse texto pensando nos pais dessa menina que não são nem mencionados aqui no texto. Uma menina possessa e sendo usada para gerar lucro, dinheiro para homens maus. Essa moça seguiu a Paulo e ao Silas durante uns dias, e ela estava gritando atrás deles: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela não estava falando mentira, não, ela estava falando verdade. Mas isso, essa fala da menina, não encobria a situação dela, a tal ponto que Paulo diz no versículo 28, finalmente Paulo ficou indignado.
Olha essa palavrinha aí. E aí ele expulsou o espírito da menina, dizendo: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Agora olha o versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos, os homens maus da menina, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. O carcereiro, tendo recebido essas ordens, prendeu Paulo e Silas no cárcere interior, prendeu os pés de ambos no tronco, e mesmo assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros presos os ouviam. Gente, essa história me emociona demais, sabe? Porque tudo começou, Valmir, com Paulo indignado, bravo, irritado, nervoso, chateado. E é essa indignação, gente, essa santa indignação é que nos faz ir para o farol. É a mesmíssima, né, Carol? É essa indignação que eu, inclusive, pedi para vocês fazerem um exercício aqui hoje, mas não vou pedir, porque eu quero ficar no tempo. Eu ia pedir para 10 minutos todo mundo sair, em silêncio, dar uma volta aqui no centro e voltar. Não vou pedir isso não, mas eu queria que você fizesse isso quando você fosse para casa. Ovelhas que não têm pastor. Paulo ficou indignado, e eu acho que nós, enquanto igreja de Jesus, nós temos perdido essa capacidade de nos indignar diante da tragédia que abate sobre os adolescentes e jovens desse país. A gente só se deixa indignar quando acontece na casa da gente, ou pertinho da casa da gente. Mas essas más notícias, essa situação degradante de meninas de 12 anos se prostituindo nas estradas do Brasil por R$10, isso não mexe com a gente. A notícia de pacto de suicídio entre meninos de 14, 15 anos, como aconteceu na Serra Gaúcha, e que graças a Deus foi interrompido. Eram 12 que iriam se suicidar, no terceiro descobriram a trama, mas 3 já haviam se suicidado. Isso não mexe com a gente até que acontece na nossa parentela. Até que a nossa filha de 13 anos fica grávida, até que a gente descobre que o nosso filho está usando entorpecente, está cheirando cocaína. Essa tragédia que se abate sobre a juventude brasileira, nos bailes funks, nas praças, nas cidades, isso não mexe mais com a gente. Está faltando em nós essa capacidade de se indignar e dizer: o Jordão não vai ser assim, esses meninos vão ter esperança. A última palavra não é do capeta, não é do traficante. Nós servimos aquele que tem a primeira e a última palavra, que é o alfa e o ômega, Jesus de Nazaré. É isso que tem que nos tirar da cama todo dia. Essa santa indignação, esse senso de missão encarnado em nós, da gente olhar para essa situação e falar: não, isso não vai ficar assim. Isso não era para ser assim, não vai ser assim.
eu queria que nós saíssemos daqui indignados. Sabe o que é? Chateado, nervoso, com raiva. Que a gente tivesse uma péssima noite de sono essa noite. Não dormisse. Tivesse sonhos horríveis, vendo jovens caindo no inferno. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Temos que parar de olhar para o nosso umbigo, gente. E levantar os olhos para ver os campos que estão brancos, brancos para a colheita. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Por isso, que um projeto igual ao Farol não pode parar. Não pode. Quem é que está se preocupando com os adolescentes lá do bairro? Quem é? Os meninos que não têm esperança. Que estão com a autoestima lá embaixo. Porque já disseram para eles que não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas quem disse que não tem jeito? Coragem, gente. Coragem. Vamos ter coragem para nos indignarmos diante da tragédia que abateu sobre a juventude desse país. E eu estou aqui para dizer, em nome do Senhor, que ainda tem jeito. Aleluia. Ora, se eu não acreditasse nisso, eu não levantava de manhã mais, não. Não é não? Eu não estaria trabalhando há 45 anos no mesmo lugar. É porque eu acredito que ainda tem jeito. Ou nós cremos nisso, ou então não faz sentido abrir porta de igreja domingo. Não faz sentido. Nós temos que crer no evangelho que a gente prega. Certo, gente? Amém? Temos que crer nesse evangelho. Agora, é claro que essa indignação, ela pode trazer consequências sérias. E me encanta. Me encanta. Não é só coragem para se indignar, ficar tomando remédio para pressão em casa, assistindo televisão e falando, nossa, que tragédia. Silva, você viu? Meu Deus do céu. Tem gente viciada em jornal, assiste o da Band, da Globo, dá tudo a mesma notícia. E fica em casa, com o portão trancado, indignado com as más notícias e pedindo a volta de Cristo. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Vem, Senhor, não dá mais. Mas não é para ser assim, não. Ora vem, Senhor Jesus, sim, mas enquanto Ele não vem, nós não podemos ficar em casa tomando sopinha, remédio para pressão, escutando as más notícias, indignados. Não! Não! Não é para ser assim. E aí Paulo e Silas, eles nos dão um exemplo extraordinário de coragem. Eles vão lá e enfrentam o capeta, por amor àquela menina. Eles enfrentam o demônio, eles expulsam o demônio da menina. Em nome de Jesus, sai dela. Eles enfrentam a opinião pública, a gente morre de medo da opinião pública. A opinião pública evangélica, ai, o que os outros vão pensar? Que os outros vão pensar? Vai pensar o que quiser, mano. Vou escrever um livro chamado As Bênçãos de Envelhecer. Depois de 60 anos, não, depois de 50, a gente não preocupa mais com o que os outros vão pensar. Isso é coisa para você, Fábio, pensar. Entendeu? Porque quem me ama, quem não me ama não vai me amar mais, não dá tempo. Então pronto. Eu vou agradar o quê? Eu quero agradar o meu Senhor, entendeu? A gente morre de medo da opinião pública, que o outro vai pensar. Paulo enfrentou as autoridades. Está entendendo que Paulo enfrentou as autoridades, Paulo e Silas? Por causa de uma menina. Eles pagaram um preço enorme. Já estou quase chegando na hora de contar a história das Déboras. Está quase. Vou contar agora. Um bando de mães indignadas, Déboras lindas e maravilhosas, na cidade de Manaus. Estávamos nós no congresso, 2.000 pessoas, Fábio, no encerramento. E lá no meio daquele tanto de gente, tinha umas 40 assim, com a blusa camuflada, mas ela também estava de sainha camuflada, gorro camuflado, tudo bonitinho, tudo soldado de Jesus. Vieram falar comigo, que é? Queremos dar um testemunho. E eu não gosto desses testemunhos de última hora, que eu não sei o que vai acontecer, mas eu tive que deixar, porque foi lindo e maravilhoso. Aquelas mulheres vinham do bairro mais sofrido, mais pobre, mais violento da cidade de Manaus.
Lá, um jovem era assassinado por semana pelo tráfico. Aquelas mulheres ficaram indignadas. São os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, os nossos sobrinhos, os filhos das nossas vizinhas, é a nossa juventude. Isso não vai continuar assim. Ficar indignadas, mas não ficar dentro de casa tomando remedinho para pressão. O que nós vamos fazer? Eles tiveram uma ideia. Vamos formar um pelotão. Bacana demais. E fizeram o pelotão mesmo. Bandeira na frente, a bandeira com o lema das Déboras: mães de joelhos, filhos de pé. E elas falaram: bom, mas nós não temos arma, os traficantes andam tudo armado, é fuzil, agora é... Ah, mas nós temos as armas do cristão. Todo crente tem 4 armas, sabia? Poderosas. A primeira grande arma é a oração, a segunda é a Bíblia, a palavra. O terceiro é jejum e o quarto são os cânticos. Então vamos pegar as armas. E que hora que os meninos são assassinados? De madrugada. Então agora de madrugada é que nós vamos sair para a rua. Então você tem que imaginar a cena: umas 40 mulheres, senhorinhas de 80 anos, 85, 70, 40, tudo em forma, bandeira na frente. Aí você vai falar assim: mas é 1h da manhã que elas fazem isso? Ah, mas é muito perigoso. Perigoso para quem? Para o traficante, né? Perigoso para o traficante. Você está doido? Você vai encarar 40 mulheres de oração? Você vai encarar? Qual é o doido que vai encarar? E elas saíam marchando ali por aquelas ruas, as vielas, dizendo: Deus, muda a história desse lugar, Deus. Deus, dá ordem aos teus anjos para cercar esse bairro. Chama o BOP, Senhor. Conhece o BOP? Batalhão de Operações Espirituais. Oh, glória. Você sabe que eu tenho um problema, né, gente? Meu DNA é presbiteriano, eu sou reformado, mas a minha veia é pentecostal. Então eu tenho, assim, eu sou bipolar. Eu vivo... Então quando eu começo a contar esse caso, eu começo a entrar na veia pentecostal. Oh, glória. E a Bíblia fala que as orações dos santos são recolhidas na taça, na presença do Senhor, aleluia. E elas estão mandando torpedo para a taça. É só torpedo, aquele torpedão. Senhor, muda a história, Senhor, desse bairro, aleluia. Muda, Senhor, a história desse bairro. Aí a taça se enche. E quando a taça se enche das orações, aí o céu começa a se movimentar. Vamos imaginar no mundo espiritual. Eu imagino Deus chamando o arcanjo Miguel. Miguel, aqui comigo agora. Miguel é o capitão da guarda. Pois não, senhor? Olha a taça, Miguel. Sim, senhor. Está cheia das orações. Prepara o bope, Miguel. Quero só aquele anjão grandão, espada desembainhada. O inimigo tem uma missão. Qual é a missão? Matar, roubar e destruir. Cerca o bairro, Miguel. Nenhum menino morre mais. Vamos imaginar, o bairro está cercado. E aí deu 1h da manhã, vem as hostes do mal, os demônios para matar, roubar e destruir. E aí eles se deparam com o bairro cercado. Eu imagino Miguel falando assim: perdeu. Ah, mas nós vamos matar mais ninguém aqui não. Por quê? Porque tem oração na taça. Desde aquele dia nenhum menino mais foi assassinado, porque algumas mulheres ficaram indignadas. Entendeu, gente? Você não pode assistir Jornal Nacional e falar assim: é assim mesmo, né? Maranata. Não. Nós temos que ouvir as más notícias com dor no coração. Ame ao seu próximo como se fosse você.
como se a dor que ele sente doesse mais em você. Agora, o pau quebrou, né? Paulo foi injustiçado, a roupa de ambos, as roupas foram rasgadas, eles ficaram nu ou seminus diante de todo mundo. Eles foram humilhados, eles foram açoitados. Alguém aqui já apanhou de vara, gente? Quem já apanhou de vara? Ou tem 3 varinhas de goiaba, de jabuticaba e de marmelo, não quebra de jeito nenhum, rapaz. E deixa uns vergões assim nas costas, que com o suor, vai descendo aquele suor assim, ó, né? Eles foram presos lá no cárcere interior, meia-noite, gente. Não era ar-condicionado, não era Bangu 1, cadeia especial, nada disso, não. Lá no cárcere interior, devia ter rato, uma escuridão tremenda, os pés presos nos troncos, seminus, com as costas todas elas marcadas pelas varadas. E me encanta o versículo que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam e murmuravam, certo, gente? Mas tinha que murmurar, tinha que falar: Senhor, não estou te entendendo, eu fiz a tua obra, libertei a menina em nome de Jesus, e agora estou aqui, é isso que eu recebo? Se o Senhor me livrar dessa, pode ter certeza que se eu ver uma menina endemoniada na rua, eu atravesso para o outro lado. Eu não quero saber mais disso. Que eu estava fazendo a tua obra, Senhor. Paulo e Silas cantavam à meia-noite. Bom, é o seguinte, eu não sei a música, mas isso eu vou realmente perguntar para Paulo e Silas. Qual era a música? Mas a letra eu sei. A letra eu sei. A letra eu sei. Qual foi a letra da música dos hinos que foram cantados por Paulo e Silas meia-noite naquela prisão? Eles estavam machucados, com fome, envergonhados, injustiçados, humilhados. Qual foi a música, Valmir? Qual é a música? A música é a seguinte, não sei, a letra é assim: Deus valeu a pena, uma menina foi liberta, porque o mundo todo não vale uma alma. Vale a pena continuar lá na escola. Centenas estão sendo abençoados. Vale a pena o trabalho no Farol. Vale a pena, sempre vale a pena. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Sempre vale a pena. A MPC aqui no Recife olha para trás com gratidão. Houve choro na caminhada, houve noite mal dormida, dia que a gente fala assim, vou desistir, mas também houve frutos, bênçãos, alegrias e vidas transformadas. Vale a pena, sempre vale a pena. Vamos sofrer as consequências? Vamos ser injustiçados, vamos ser... Aconteceu com Paulo, por que não ia acontecer comigo, com você? Pastor Ziel Machado, um homem de Deus, diz assim: ninguém entra no campo inimigo impunemente. Viu, Fran? Ninguém entra no campo inimigo impunemente. Vai ter retaliação. Nós estamos mexendo, gente, com o inimigo. Nós estamos numa guerra. A vida cristã não é um piquenique no zoológico. Tem muita gente que acha que é um piquenique no zoológico. Vamos passear, a vida cristã é isso, é só curtir. Não, a nossa luta é contra entidades e potestades espirituais que quer matar, roubar e destruir a juventude desse país. Então, Déboras, vamos continuar. Santa indignação, orando pela juventude,
lutando diante do Senhor por ela, começar dentro da nossa casa, que nenhum dos nossos filhos se perca, que nenhum dos nossos netos nem sobrinhos fique para trás, todos são do Senhor, e que se estenda para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, até que cada jovem e adolescente nesse país saiba que só o Senhor é Deus e que não há outro, que cada jovem e adolescente tenha a oportunidade de se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo. Essa é a minha palavra para vocês nessa manhã, uma palavra para mim, para a gente sair daqui cheio de coragem e de santa indignação. No final de cada mensagem, é costume o pastor dizer assim: então eu espero que você tenha um bom dia, uma boa noite, que seja uma semana de bênçãos, que seja... Eu vou falar tudo o contrário. Eu espero que hoje seja um péssimo dia, que você não consiga dormir essa noite, que o Senhor tire o seu sono, te incomode, que você tenha um péssimo domingo. Calma, meu irmão, vou te explicar. Ela está assim: não fala isso não, vou falar. Péssimo domingo, é assim, ó, transtornada, indignada, até que finalmente você entenda que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até que você entenda que Deus está nos chamando para a guerra e não é para ficar sentadinho no banco. Até que você entenda que ser um seguidor de Cristo é amar como Ele amou, viver como Ele viveu. É muito mais do que ser evangélico, gente. O negócio de ser evangélico é lembrar que Deus não é evangélico, que Deus é Deus, e que Ele não cabe dentro dessa caixa aqui. Deus é Deus, e que a obra dele extrapola isso aqui. A obra dele está por aí para ser feita, e nós temos que trabalhar enquanto é dia. Então é para você sair do seu comodismo. Sabe o que é? Comodismo, você está aí toda cômoda, tá? Que o Senhor te provoque, te desafie a olhar para os campos que estão brancos para a colheita, a começar dentro da nossa casa, amém? Eu quero orar por vocês, então vamos fechar os olhos aí. Senhor Deus e Pai, eu oro para que essa palavra possa nos desafiar, Senhor, nos incomodar, até que façamos nossas as palavras de Isaías, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, conte conosco. Faz isso, Pai, incomode as pessoas, me incomode, Senhor, que possamos ter esse senso de missão encarnado como Jesus teve, a ponto de dizer que não tinha outra comida nem outra bebida a não ser fazer a vontade daquele que o enviou. Que sejamos assim, Pai, para a glória do Teu nome, na certeza de que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Que seja assim em nome de Jesus, amém. Rapidinho.